Amém? Antes de terminar, eu gostaria de orar. Deus, obrigado, Pai, pela tua honra por estar aqui na tua presença. Pai, usa-me conforme a tua vontade, abre o meu coração e a visão de todo, Senhor. Que eu possa ser claro junto da sua palavra, que o Senhor Deus possa falar desta noite, Deus. Usa, Deus, o teu instrumento, Pai, que o Senhor vai seja comigo. E que a tua graça, Deus, esteja aqui. Em nome de Jesus. Amém. Os primeiros versículos de João começa a contar que existia um certo homem chamado Lázaro, que ele era de Betânia e que tinha duas irmãs, Maria e Marta. Seguindo, no versículo 3 ao 4, vai dizer que Jesus foi avisado pelas irmãs de Lázaro que Lázaro estava doente, que estava muito doente. E mesmo assim, Jesus permaneceu onde ele estava por mais dias. Jesus, nessa parte da história, ele já tinha tido o primeiro confronto com os judeus, e os judeus procurou apedrejar ele e ele deu uma fugida. Então, onde Lázaro morreu, tinha as pessoas que queriam apedrejar Jesus. Então, Jesus estava a uma certa distância fazendo outra obra a qual Deus tinha mandado. Então, ele foi avisado que Lázaro estava doente e ficou 3 dias lá. Passados esses 3 dias, ele avisou para os discípulos que teriam que voltar onde Lázaro estava, porque Lázaro estava, ele usou o primeiro termo como dormindo. E os discípulos, sem saber de muita coisa, falaram assim: olha, Jesus, se ele está dormindo, ele vai acordar, a gente não precisa ir lá acordar. Então Jesus precisou ser mais claro com os discípulos, falando assim: Lázaro morreu, vamos lá ressuscitar ele. E os discípulos lembraram a Jesus de que ele estava sendo perseguido. E falaram assim: mestre, como nós vamos para lá? Versículo 8. Há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar lá? E Jesus não ligava muito para isso, porque ele queria honrar a Deus. E no versículo subsequente vai dizer que Jesus amava Maria, amava Marta e também amava Lázaro. E aí a história se desenrola e ele vai para o lugar. Quando ele chega no lugar, Marta é avisada. E Marta corre de encontro ao mestre. E aí comenta com ele e fala com ele: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhando para Marta, e Marta ainda prossegue, diz assim, Deus, versículo 21, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te falar tudo o que pedires. E Jesus informou para ela, disse para ela: Lázaro vai ressuscitar. E Marta, na primeira tentativa, na primeira conclusão que eu quero chegar, na primeira palavra daquela história, Marta já tinha um coração um pouco endurecido. A história diz aqui, como eu acabei de dizer, que Jesus amava os 3. Então o amor de Jesus aqui não foi uma incógnita para que Marta não entendesse o que Jesus queria dizer. O amor de Deus não foi algo que trouxe para Marta uma atitude diferente para chegar a Jesus. Hoje eu quero trazer para vocês o olhar não de quem estava certo ou de quem estava errado, mas eu quero trazer para vocês 2 perfis de cristão que hoje em dia atuam na igreja. O perfil daquele cristão que tem relacionamento com Deus e que tem intimidade com Ele, e aquele que tenta demonstrar que tem, mas não tem. Marta, na minha opinião, era um desses, que tentou demonstrar algo que não tinha com relacionamento com Deus. Ela não conhecia Deus de verdade. Ela era amada, ela também viu os milagres de Jesus, mas não conhecia Ele, não era íntimo dele. Como assim? O cristão, quando ele quer ser íntimo, mas não é, ele é igual Marta, ele vai correndo atrás do mestre. Ele não espera nem o mestre chamar. Marta já foi correndo, já encontrou e falou assim: mestre, Deus, tudo que o Senhor pedir, Deus vai fazer. Não é muito semelhante como de algum de nós, e isso me inclui também, quando a gente chega para o pastor e fala assim: pastor, ora por mim, porque tudo que o Senhor pedir, Deus vai fazer. Mas nós mesmo não oramos. Porque ela mesma não pediu para Deus por Lázaro. Ela só mandou avisar Jesus que ele estava doente. Então, esse é o meu primeiro preceito, que o amor de Deus, ele não determina o relacionamento que a gente tem com Ele. Como assim? Deus ama todos aqui, de forma igual. Só que esse amor dele não vai determinar o seu relacionamento com Ele, a não ser você mesmo. Na minha psicanálise que a gente estuda, quanto eu, quanto o pastor Edelcio e o pastor João, a gente entende
que existem várias experiências no ser humano que vão criando traumas ao longo do ser humano que inibe ele de algum relacionamento. E que tudo gira em torno do prazer, que a Bíblia descreve como pecado. Então, as nossas mazelas, essa nossa dificuldade de aproximar de Jesus, essa nossa dificuldade de se sentir amada por Jesus, essa besteira de achar que o pastor tem alguém favorito ou que Jesus tem algum crente favorito, vem dessas mazelas que nós mesmos criamos através do nosso pecado. É o nosso pecado, é o nosso correr atrás do mundo, é o nosso correr atrás das coisas que não são de Jesus, é o nosso querer ser aceito pelo mundo, que determina em nós que não somos aceitos para Jesus. E de repente, nós que não temos intimidade com Deus, vivemos uma vida onde Jesus, o amor de Jesus não importa. De repente, nós deixamos de acreditar que Ele nos ama. Ah, porque eu sou menor do que tal fulano. Ah, porque eu sou menor do que Beltrano. Ah, porque o pastor gosta mais de ciclano. Ah, porque o pastor gosta mais do Fábio. O Fábio agora está fazendo tudo. Faz ceia, faz até velório se deixar. Tudo, oração. Mas ninguém vê que o Fábio começou por baixo. E ninguém vê que hoje o Fábio enxergou no seu Jesus que ele é um pecador e ele se arrepende todos os dias. Que ele teve a ciência de achar que é menor do que Deus, não como um coitado, mas que ele sabe que como pecador, Jesus ainda o ama. E todas as vezes ele se arrepende ao Senhor e aquebranta o coração dele diariamente. Coisas que nem eu e nem você fazemos às vezes. Estamos mais preocupados em querer algo mais no nosso serviço, estamos mais preocupados em abrir o nosso próprio negócio, estamos mais preocupados no nosso serviço, estamos mais preocupados com os nossos parentes, com os nossos netos, filhos, mas não estamos preocupados em chegar a Jesus, ajoelhar no nosso âmbito particular e falar: Deus, eu sou pecador, Senhor, eu não presto, me livra, age em mim, porque eu por mim só não consigo. E às vezes até oramos assim, achamos que Deus não dá corda ou não presta atenção em nós. E não percebemos que ao longo da nossa vida são colocadas estratégias, são colocados desafios onde Deus resplandece a sua graça, resplandece a sua força, resplandece o ser dele em nós. E nós vencemos essas dificuldades. E o que nós fazemos? Conquistamos pelo nosso próprio braço. Enchemos o nosso coração da glória de que é de Deus e caímos novamente no pecado, na mesma caçapa, na mesma mazela. Aonde na nossa igreja, aonde no nosso dia a dia, o pastor tem favorito. Mas nós não somos. Nós somos os coitados. Então, seguindo a história, Jesus vai chegando, Marta volta e avisa Maria que o mestre chegou e chamou ela. Maria, por si só, se apressa, ela corre aonde o mestre estava. E quando ela encontra o mestre, ela se joga nos pés dele. Essa mesma Maria é a Maria que lavou os pés de Jesus com o cabelo, depois de passar o perfume, aonde Jesus foi crucificado depois. Essa Maria, irmãos, é o que nós deveríamos chegar, é onde a gente tem que chegar com o relacionamento com Jesus. Jesus, Ele nos ama. Jesus está conosco em todos os nossos sofrimentos, Ele nos ama. Mas precisamos ter um relacionamento com Ele de coração quebrantado. Precisamos entender que somos pequenos, precisamos entender que Deus nos chama, precisamos entender que Deus tem um chamado, precisamos entender que Jesus, na sua eterna glória, na sua eterna luz, nos escolheu desde a fundação do mundo. E não devemos achar que são os nossos braços ou as nossas forças que nos mantêm de pé e nos têm deixado onde nós estamos. Não foi as nossas forças que conquistou aonde estamos no nosso serviço. Não foi as nossas forças que comprou a nossa casa. Não foi as nossas forças que têm criado os nossos filhos e netos. É Jesus, porque Ele é o nosso mestre. Então Maria se joga aos pés do Senhor e Maria apenas chora. E a história diz, continuando, que Jesus, ao olhar aquilo, começa a sentir o coração contrito. A Bíblia vai usar outro termo, mas ele começa, parafraseando, ficar emocionado. E só pergunta aonde Lázaro está. Quando Maria leva Jesus até onde Lázaro foi enterrado, Jesus, vendo Maria, junto com os outros judeus, chorando por Lázaro, ele chora. Judeus que não entenderam nada, viraram e falaram assim: nossa, como Jesus amava Lázaro, está chorando por ele. Mas a lágrima nunca foi por conta de Lázaro, porque ele sabia que Lázaro estava dormindo.
aqui é uma evidência de que Jesus, quando temos um problema sério, ele olha por nós, ele sofre conosco, ele está conosco. Jesus não é um Deus apático, onde vai ver você sofrendo e como uma criança com uma lupa no sol vai pegar o sol e vai ficar em cima de você para você sofrer mais. Nunca foi isso. Jesus é um Deus que está com você no seu sofrimento. Jesus é um Deus que sofreu com você em todas as dificuldades da sua vida, nas reais dificuldades. E quando eu falo real, é no sentido de excluir aquilo que se faz de coitado. O coitadismo, que eu pesquisei, existe esse termo, é aquela exceção de autopreservação que a gente tem. Alguns dizem de autopreservação, mas a grande verdade é que a gente fica assim, nossa, coitado de mim. Esse é o ápice. É o ápice de uma doença que começa quando a gente começa a se perguntar, nossa, eu fui chamado só para isso? Nossa, o pastor gosta mais de fulano, ciclano. Você viu lá, quando a fulana saiu do ministério, ele fez mó festa para mim, nem me lembrou. É esse o processo que começa o coitadismo. Porque são as nossas mazelas, dos nossos pecados, do nosso dia a dia, que nos trouxe um coração endurecido para chegar até aqui, para ter esse tipo de pensamento. Porque se amássemos Jesus, se debruçássemos nos pés dele, se clamássemos a eles, saberíamos que Jesus tem uma obra muito maior do que eu e ficaríamos felizes por quem está vindo atrás. E falar assim, amém, Jesus, você me trouxe uma melhor ainda, que bom, graças a Deus. Não é esse sentimento que nós temos. Nós temos o sentimento de falar assim, o Fábio só chegou a vice-moderador porque é o preferido do pastor João. Porque se não fosse, o pastor José só virou pastor porque ele era preferido do pastor João. Mas não conseguimos enxergar que nós estamos endurecendo o nosso coração, acreditando que somos coitados, que não merecemos o chamado de Deus e estamos menosprezando o amor de Jesus. A partir do momento que eu sei que o meu chamado é pouco para mim, significa que eu estou diminuindo o meu Deus. Então quer dizer que Deus me chamou só para carregar banco? Então quer dizer que Jesus me chamou só para ficar no som ali, diminuindo o volume da Thalita? Né, Thalita? Deus me chamou só para isso. Então quer dizer que Jesus me chamou só para isso, só para ficar criando contenda com louvor, abaixando o som, aumentando o som? Então quer dizer que Jesus me chamou para irritar o pastor com o som, que ele já até desistiu? É esse pensamento, essa endurecimento do coração que te prejudica no caminhar com Jesus. É esse endurecimento que te afasta do relacionamento real com Jesus, a tal ponto que você chega a trocar um culto para passar em algum lugar, para viajar em algum lugar. Não estou falando aqui de férias, não é isso. Eu estou falando verdadeiramente de oportunidade de escolher entre ir ao culto ou fazer outra coisa e fazer essa qualquer outra coisa. Porque o nosso coração endurece tanto que a gente se acha tão sofredor que Jesus não nos ama e fala assim, nossa, e chega no ápice de perguntar, Deus, será que você me escolheu mesmo? Como é que você escolheu alguém tão ruim quanto eu? É esse auge que o inimigo age em nós. Porque quando a gente chega nesse estágio de coitadismo, é difícil voltar. É difícil você entender que o pecador é você. É difícil entender que Jesus está certo. É difícil entender que não é a igreja que está estranha. É difícil entender que não é a vida, não é todo mundo que está estranho, é você que está errado. Mas até chegar lá, é um caminho árduo. E Jesus sofre com você. Ele está do seu lado dizendo, filho, eu te amo. Eu estou com você, mas eu não consigo compactuar com esse coitadismo. Eu não vou passar a mão na sua cabeça em você pensar que o chamado que eu tenho para você é pouco. Porque nem no pouco você está sendo fiel, o que dirá quando eu te der algo mais? Então desistimos de ser fiéis no pouco, desistimos de estar aqui para lavar pratos, limpar pratos. Às vezes a gente nem coloca mais nome na lista, porque a gente fica assim, vai que aparece outra pessoa. A gente perde o prazer de ser o primeiro a colocar o nome na lista e falar assim, eu vou servir. Porque eu tenho a oportunidade de servir meu Jesus. Eu tenho a oportunidade de demonstrar o meu amor, de retribuir esse amor que Ele tem por mim. Eu tenho essa oportunidade de encontrar com Ele. Como? Servindo, cozinhando, fazendo o pouco, varrendo, limpando o banheiro. Já foram incontáveis as vezes que no final do evento estava eu e o João lavando o banheiro. Por quê? Porque a gente sabe que a gente, amando a Jesus, a gente tem a oportunidade de servir. Não é para a nossa vanglória. É para servir Jesus. Porque a gente aprendeu que quem não serve, quem não adora, morre. E nós não queremos isso. Nós queremos um dia chegar no patamar de João,
de deitar no peito de Jesus. É lindo quando a gente vê isso, quando a gente enxerga que João deitou no peito de Jesus, mas a gente não vê o caminhar, o relacionamento, aquilo que João precisou passar para chegar a esse estágio. Apenas queremos o melhor. Queremos o final da história. Queremos o final feliz da história. Mas não entendemos que Jesus tem algo mais para nós. Então, acredito que não existe favoritismo aqui. Existe uma mazela no nosso coração. Existe o nosso pecado. Existe a nossa resistência. Existe o nosso faraó dentro de nós, onde o nosso coração se endurece a cada dia, a cada culto. E aí sobe pregador e atrás de pregador para te dizer que se você for como Maria, se você tiver um relacionamento com Jesus, a sua vida não vai ficar livre de duras penas, ou livre de desafios, ou livre de dor. Não, mas vai ter um Jesus que vai estar chorando com você. E eu não sei vocês, mas eu busco um dia chegar a esse nível de ter um relacionamento tão profundo com Deus, aonde eu conheço o meu Jesus, aonde eu não preciso mais duvidar dele, aonde eu sei o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, por aquilo que ele é, assim como nós cantamos. E inevitavelmente a gente canta que Deus é Deus, que seremos como farol no deserto, aonde ele nos mandar, mas quando ele manda apenas limpar lá fora, passar o rodo aqui, ou varrer lá fora, a gente acha que é pouco. A gente se acha muito superior a isso. Quando a gente acha que a gente tem que estar aqui no louvor 1 hora mais cedo, 1 hora e meia mais cedo, a gente começa a achar que está demais, que está pesando para a nossa família, que eu estou deixando de dar atenção para a minha família, e aí a gente deixa o louvor para fazer outras coisas. A gente deixa o nosso ministério para fazer outras coisas. Eu sei que há tempo de descanso. Eu sei que há tempo de parar, respirar para poder voltar. Mas eu sei também que há coisas que a gente larga por nossas próprias mazelas, sem estar ciente de que estamos caminhando para um coração tão duro que vamos deixar de estar junto com Jesus. Eu não estou falando no sentido de salvação, de perder a salvação, não é isso. Eu estou falando no sentido de passar toda essa existência terrena, sofrendo na mão do inimigo, sem Jesus por perto. Porque vamos sofrer de qualquer jeito, mas eu prefiro sofrer com Jesus do meu lado. Com Jesus do meu lado, a gente consegue vencer a distância de um ente que está longe, como o Gabriel e a namorada dele. A gente consegue vencer outros desafios no serviço, como alguém nos perseguindo. A gente consegue vencer doença, a gente consegue vencer dores, como a irmã Júlia e o senhor Ivo que está aqui. A gente consegue vencer cada coisa que nós mesmos ficamos impressionados, porque Jesus é por nós. Mas isso é um uso diário. Carregar a cruz diário, negar a nós mesmos diariamente. Seguindo a história, ele pede para que retire a pedra. E a primeira coisa que Marta fala para ele é que é melhor não fazer isso porque o corpo já estava fedendo. Nem ela acreditou que Lázaro seria ressuscitado, ou que em circunstâncias isso aconteceria. Porque nós, quando estamos aqui tentando ser uma ovelha que não somos, um relacionamento que não temos, a gente faz isso. A gente dá esses fora. A gente quer se incluir na história, a gente quer participar, fazer algo. E, de repente, a gente começa a dar essas bobeiras. A gente dá uns comentários que simplesmente é ignorado. E Jesus brada no verso 43. Lázaro, vem para fora. E Lázaro é ressuscitado, todos ficam sabendo. E, a partir daí, os judeus resolvem matar Jesus. E aí começa a desenrolar a crucificação de Jesus. Uma das falas de Jesus para Marta é: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta para Marta se ela crê nisso. E para caminhar para finalizar, eu pergunto para vocês: vocês creem que Jesus é a ressurreição da vida? Vocês creem que ele se deu na cruz por mim, por você, pecador, errado, do jeito que nós somos? Você crê que Jesus só te chamou para isso? Você consegue ter um coração alegre em saber que Jesus sofreu o que sofreu na cruz para você fazer só isso? Para você ser aquilo que Jesus planejou que você fosse, amada, filha dele, não mais escrava do medo, mais livre para ter um relacionamento com Deus, para ser chamado de filho, para ter irmãos, para ter tudo aquilo, todas as promessas que Deus nos faz, um reino, uma vida além.
Em nenhum momento Jesus disse que faria a ressuscitação de Lázaro por amor a eles, mas por ordem de Deus, para que Deus fosse glorificado. Jesus se deu na cruz por mim e por você, para que Deus tivesse um relacionamento conosco. E temos abdicado disso, temos negado isso diariamente. Temos entendido que o mundo é melhor, que as pessoas no mundo é melhor, que as nossas amizades no serviço é melhor, que as nossas amizades na escola é melhor. Temos entendido que essa história de Jesus na cruz talvez fosse uma história, e não um ato de amor por nós que perdura todos os dias em nossas vidas. Precisamos talvez acordar todos os dias e lembrar disso, que Jesus se deu na cruz por nós. Lembrar daquela cena, de todo o sangue, de todo o sofrimento que ele teve, por amor a mim, e perguntar se aquilo que eu estou fazendo no resto do dia significa e dá vazão àquilo que ele diz. Eu não estou falando aqui que qualquer obra nossa vai valer a pena o que Jesus fez. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa movimentar, a gente precisa começar a reagir e entender que Jesus nos ama, e entender que Ele tem um chamado, que Ele tem uma obra, e que não importa se o pastor me ama ou se o pastor Adelson não me ama, não importa se ele tem favorito ou se eu acho que ele não tem, o que importa é que existe uma obra, o que importa é que existe Jesus, o que importa é que Ele me ama, e o que importa é que Ele tem um chamado para mim. No dia que você entender isso, irmão, você vai entender que o pastor não tem favoritismo. Ele tem pessoas que já entenderam isso, que ele precisa fomentar o chamado deles. E aí você se pega perguntando por que ele dá mais atenção para um do que para outros. Como é que ele vai dar atenção para mim e você que é bode? Ele tem que dar atenção para a ovelha que está caminhando. Se ele der atenção para o bode, talvez a ovelha se perca e o bode continua sendo bode. Então hoje, que a minha palavra para você é que você tome nota disso e enxergue que Jesus te ama, enxergue que Jesus tem um chamado para você, que tem uma obra. Enxergue que você precisa ter um relacionamento com Ele e que Ele te ama, e independente do amor dEle, você precisa vencer o seu próprio pecado, as suas próprias mazelas, as suas próprias dificuldades e encontrar Ele, ver Jesus de fato. Ter uma experiência com Ele, ter um relacionamento com Ele. E quando isso acontecer, não vai ter amigo no serviço que vai te acabar com você. Não vai ter amigo no serviço que vai te desanimar, não vai ter pessoas no seu serviço que vai te desamparar. Não vai ter serviço ruim, não vai ter obra ruim, não vai ter evento ruim, não vai ter evento cansativo. Vai ter Jesus sendo glorificado. E quando eu sei que a minha vida glorifica Jesus, eu fico feliz. Porque glorificar Jesus é o nosso principal alvo. Tem que ser. Amém? Deus, eu te dou graças, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua oportunidade de estar aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado, Pai, por estar comigo e pela tua graça estar aqui. Deus, que o Senhor seja glorificado na vida de cada um aqui hoje. Que cada um aqui hoje, Deus, saia com o coração cheio do teu Espírito, entendendo que o Senhor os ama. Ciente de que o Senhor, Deus, que a gente pode se derramar aos teus pés, que a gente pode te aclamar, que a gente pode estar contigo, Deus. Que o Senhor permanece Deus, sendo Deus, independente dos meus pecados. Que o Senhor permanece fiel, ainda que não sejamos fiéis. Deus, eu te dou a glória, Deus, eu te dou graças, eu te amo, porque o Senhor nunca desistiu de mim, e tenho certeza que o Senhor nunca vai desistir de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus.